Eis que me chamam de louco, pois não sou deste mundo, e nem pretendo ser. A minha alma anseia pela experiência, dela visto máscaras, ora me perco, ora me acho. Entre a luz e a sombra percorro o caminho à luz. Não se espante, ó viajante, os tropeços pelo caminho nos transformam em tolos ou loucos, como dizem, mas antes um louco de coração puro, disposto a viver, do que um homem deste mundo que ainda não sabe, mas já não vive, pois empedrou seu coração na arrogância e amargura das certezas. Me chamam de louco, pois ouso seguir a jornada, ouso viver sem nada possuir, mas tudo ter. Existe um personagem no tarô, e mais do que um personagem, é uma energia viva, arquetípica, que move a nossa vida, pois é ele que dá origem às nossas ações, aos nossos empreendimentos, à nossa jornada. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o arcano do louco, o arcano que representa um mistério. Quando nós falamos sobre tarô, nós estamos falando sobre o livro psíquico, o livro arquetípico da nossa vida. E o tarô é uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento sistêmico, pois ele diz muito sobre a nossa jornada inconsciente. Quando nós estamos diante dos decks, ou melhor dizendo, das lâminas dos arcanos maiores do tarô, nós estamos diante de um livro aberto do nosso inconsciente. E ao longo deste mês e dos próximos dias, nós vamos nos aventurar junto com o louco e fazer uma interseção com a lâmina do arcano do louco com um livro literário que vai nos auxiliar nessa intersecção, nessa conexão entre o arcano e a nossa própria jornada. Não é apenas uma leitura comentada de um livro e não é uma aula de tarô. É uma terceira coisa na qual nos auxilia a ampliar a nossa consciência e ter mais discernimento de onde nós estamos na nossa própria jornada. Oi, mundo! Aqui é a Bruna Dil e este é o nosso canal de autoconhecimento sistêmico. Essa semana nós começamos mais uma etapa muito especial da nossa jornada de conteúdos por aqui, pois nós vamos lançar o nosso quadro Tarô Literário, quadro no qual nós vamos unir essas duas vertentes. O tarô, esse livro do nosso inconsciente, esse livro aberto, magnífico do nosso inconsciente, com a arte, um aspecto da arte, a literatura, que nos ajuda a criar uma terceira coisa, uma abordagem sistêmica de autoconhecimento. Tarô literário, esse quadro que tem muito a dizer sobre o nosso ser. Toda vez que nós falamos sobre autoconhecimento, e principalmente autoconhecimento sistêmico, nós estamos lidando com camadas do nosso ser. E autoconhecimento, pela própria proposta que já se apresenta, nós estamos falando sobre algo que nós desconhecemos sobre nós mesmos. E juntando essas duas ferramentas, o tarô, que cada arcano maior do tarô corresponde a um mistério. E qual é esse mistério? Cada um de nós. E a literatura, somando com essa vertente, nos traz a jornada de um personagem que nós vamos perceber que essa jornada também pode e significa a nossa própria jornada. Então, mundo, se prepare, porque ao longo desse quadro nós vamos dividir em atos essa jornada para que fique mais didático para cada um de nós. Nós teremos a introdução do quadro, nós temos a acepção do que significa cada arcano, nós temos a leitura comentada e o ponto-chave. Nós temos as 5 camadas inconscientes dos padrões que esse personagem vive ou viveu ao longo da sua trajetória. E aqui o ponto é que a trajetória do personagem se conecta com a nossa.
Logo, o padrão que se apresenta, ou os padrões que se apresentam em cada um dos personagens literários que nós formos lendo e trazendo aqui no nosso canal, são espelhos da nossa própria jornada. E nada desse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês faria sentido no mundo se eu não falasse dele, Jung, que é um grande mestre quando nós falamos sobre a psique humana. Ele é foi, na verdade, um grande estudioso sobre a psique humana. E uma das autoras que abordou, né, essa questão de Jung e o tarô foi Saline Coles, que ela cita algo super interessante sobre o nosso primeiro arcano, o arcano número 0 do tarô, que é o arcano do louco. Ela diz: nosso empreendimento na vida não seria possível sem o arcano do louco, sem essa energia vital, essa energia viva do arcano do louco, que é uma estrutura dentro da nossa psique. E é exatamente essa abordagem que ao longo do nosso quadro Tarô Literário nós vamos alcançar. Porque nós estamos falando de algo muito profundo do nosso ser que, na maior parte da nossa jornada, nós tratamos de maneira inconsciente. Não é algo que a gente consiga perceber automaticamente na nossa jornada. É algo que vai se apresentando de forma mesmo sutil ao longo da nossa vida, da nossa jornada, do nosso dia a dia. Mas o ponto-chave, quanto mais nós nos apropriamos desse conhecimento, dessa energia de forma conscientemente, mais nós percorremos a nossa jornada com mais força, com mais dinamismo e principalmente com mais consciência. Eu citei agora há pouco a importância de Carl Jung e também citei a autora que faz essa conexão entre o tarô e Jung, que é a Saline Coles. E é importante eu frisar aqui a minha visão como taróloga sobre o tarô. O tarô é uma ferramenta extraordinária que faz uma conexão especial entre a nossa consciência enquanto indivíduos e a nossa consciência enquanto coletivo. É um limiar entre o inconsciente, coletivo e individual. É sempre esse paralelo entre o que é para mim consciente e o que é para mim inconsciente. E também o que é inconsciente para o mundo e também o que é consciente para o mundo. Nós estamos sempre nesse joguete entre luz e sombra. Nós somos um sistema individual e coletivo, e nós estamos nos relacionando o tempo todo com esses dois conceitos, essas duas vertentes. Nós não estamos soltos no mundo. Apesar de termos a nossa própria consciência, a nossa visão de mundo, nós estamos dentro de uma consciência maior que é inconsciente para nós. E toda vez que nós estamos conectados a essa jornada do arcano do louco, nós estamos desbravando, indo além, rumo a alçar novos voos e novas percepções e uma nova consciência sobre essa grande alma do mundo. Todo arcano trabalha com a dualidade da luz e da sombra. Quando nós falamos sobre luz, nós estamos falando sobre o aspecto consciente, quando nós falamos sobre sombra, nós estamos falando do aspecto inconsciente. Dentro do arcano do louco, nós temos essa figura que a principal filosofia, digamos assim, dessa energia vital é estar no mundo sem ser do mundo. Porque a partir dessa premissa filosófica, ele tem uma autenticidade, ele tem uma alegria, ele tem uma disposição para desbravar, viver. E tudo isso nós vamos encontrar dentro do personagem do nosso primeiro livro literário. Já quando nós falamos da sombra, nós falamos da sombra do louco a partir desse contraponto.
Se na luz ele é aberto, desapegado, está no mundo sem ser do mundo, na contraposição dessa questão, no lado sombra, nós falamos sobre apego, nós falamos sobre medo, nós falamos sobre paralisia, nós falamos sobre ansiedade. E todas essas configurações, elas podem estar conectadas a nós simultaneamente. Eu posso, em muitos aspectos da minha vida, no lado luz do louco, desbravar, ir, assumir o que eu quero com a minha vida, com os meus projetos, meus relacionamentos. Em contrapartida, em outros pontos da minha jornada, eu posso estar vivendo o lado sombra desse arcano maior do tarô. E nesse ser, através do não ser, nós adentramos no nosso primeiro livro com o arcano maior, o louco do tarô. Mas antes de eu contar para vocês qual é esta obra, eu quero, caso faça sentido para você, tudo que nós já comentamos sobre o nosso canal, sobre o nosso tipo de conteúdo, se fizer sentido para você, que você se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos, curta, comente, faça suas sugestões. Você está em casa aqui comigo, nós estamos conectadas em prol desse tipo de conhecimento e nada mais, nada menos dessa nossa jornada, o nosso primeiro livro, a nossa primeira obra maravilhosa, magnífica, por sinal, no qual eu tenho profunda admiração, tanto pela obra quanto pelo autor. Nós temos um autor brasileiro, é um dos livros mais vendidos no mundo e este autor é mundialmente conhecido. E para mim, ele também é uma referência como místico e que tem uma sabedoria peculiar. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Esse livro, ele apareceu na minha vida bem quando eu estava em um momento específico vivendo o arcano do louco, mas de uma maneira do lado sombra, onde eu tinha muitos medos, muitos receios, eu não reconhecia a minha própria autenticidade e eu vivia sempre naquele aspecto de que o pior pode acontecer. E quando nós estamos neste lugar, nós não acessamos a energia vital do louco, nós acessamos a sombra do louco. E era exatamente nesse momento que eu me encontrava quando eu li esse livro magnífico que fala sobre a lenda pessoal do nosso personagem principal, o Santiago. Então, vamos aos primeiros passos do nosso tarô literário com esse livro maravilhoso de Paulo Coelho. Antes da gente começar na jornada desse maravilhoso livro, O Alquimista, de Paulo Coelho, é importante eu fazer aqui uma breve introdução. Como eu mencionei lá no início, nós vamos ter uma dinâmica específica nesse quadro tarô literário. Nós vamos trabalhar com 3 atos. No primeiro ato, que se inicia agora, eu vou introduzir um pouco mais sobre o que significa e quais são as características do nosso arcano, o arcano o louco. Em seguida, eu já inicio a leitura comentada da obra e fazendo uma intersecção, uma conexão entre o arcano e a dinâmica do nosso personagem, no caso, o Santiago. E, por último, e não menos importante, mais para frente, nós vamos adentrar na terceira etapa, no terceiro ato, onde nós vamos trabalhar as 5 camadas dos padrões do nosso personagem, para que a gente faça uma conexão simbólica através dessa linguagem simbólica que é o tarô e também a literatura com a nossa própria jornada. O nosso ato 1. O que é esse arcano do louco? O arcano do louco eu já mencionei aqui algumas vezes, mundo. É o arcano principiante, mas não nos enganemos. Principiante não significa que ele não tenha a sua própria sabedoria. O louco, ele é uma energia, digamos, viajante deste mundo, mas sem pertencer às coisas desse mundo. Ele é uma representação
em luz da nossa criatividade, da nossa autenticidade, do nosso desprendimento, da nossa coragem, da nossa disposição em encarar a vida e experienciar. O Arcano do Louco é uma experiência viva, norteadora do princípio de tudo aquilo que nós empreendemos ao longo da nossa jornada. Dito isso, vamos ao nosso ato 2 com a leitura comentada através do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Aqui nós iniciamos a nossa jornada com esse livro magnífico, O Alquimista, de Paulo Coelho. E o mais interessante deste livro, nessa parte inicial, é que o próprio autor está vivenciando essa energia vital arquetípica do louco na sua jornada. Quando ele introduz um trecho que tem como título Antes de Começar, ele fala sobre toda a sua trajetória em busca de um conhecimento específico. Ele estudou durante muitos anos, ou especificamente, durante 11 anos, alquimia. E aqui tem uma questão sobre o autoconhecimento sistêmico, que é a numerologia. Na numerologia, o número 11 é um número simbólico porque ele é um número mestre. Então, 11 anos da empreitada de Paulo Coelho estudando a alquimia, que é um conhecimento extraordinário também, é uma linguagem simbólica da nossa alma, que traduz o nosso processo de individuação. E o próprio Paulo, ele cita todo o caminho que ele percorreu, todas as dificuldades, os receios, os medos, à luz da autenticidade dele, e assim até que ele encontra um mestre que o conecta a um caminho de volta, porque no meio dessa jornada ele se perdeu. Se perdeu do que, propriamente dito? Se perdeu de si mesmo, se perdeu da sua autenticidade, e tudo isso pode acontecer quando nós estamos vivenciando arquetipicamente a jornada do louco. Quando nós nos sentimos perdidos, sem rumo, sem alternativa, sem direção, nós estamos em um dos aspectos do lado sombra, digamos assim, desse arcano maior, até que nós nos colocamos novamente, seja pela intercessão de um mestre ou através de uma autoconsciência, nós nos colocamos no nosso caminho de volta. E o que é esse caminho de volta? O caminho da nossa verdade. Vamos às aventuras do nosso querido Santiago, nosso personagem agora principal dessa jornada. Mas tudo isso você só verá no nosso próximo capítulo dessa jornada. Então, como eu disse anteriormente, se inscreva no nosso canal para que você continue, principalmente ative o sininho para que você continue recebendo esse conteúdo rico e que com certeza vai fazer diferença na sua jornada pessoal, na sua lenda pessoal, como diz Paulo Coelho, e não perca nenhum dos nossos conteúdos.